A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Continuação do capítulo 7, do versículo 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E Jesus disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso Instagram e do nosso YouTube. Ontem, os fariseus e os doutores da lei, eles questionavam Jesus sobre os seus discípulos que iam comer o pão sem lavar as mãos. E Jesus responde que o que mancha o homem é não o que entra, mas o que sai de dentro. E os judeus, eles seguem muitas tradições e usos religiosos e culturais, como também nós católicos. Muitas vezes ficamos apegados a umas crendices religiosas e nos esquecemos do essencial. Mas agora, continuando, Jesus faz esse discurso, envolvendo primeiramente os fariseus e doutores da lei, a multidão, e agora Jesus, quando chega em casa, ele vai se encontrar com os discípulos, num encontro mais particular, e os discípulos questionam, perguntam sobre uma explicação. Eles queriam entender o que é que significa entrar e não ofender, não tornar impuro, e o que é que sai que torna impuro. Então Jesus se admirou que eles não tivessem entendido ainda. Então vai mais à frente, aprofundando o seu ensinamento, fazendo a sua catequese, e começa a falar do sentido da vida interior. O homem não é somente exterioridade, aquele que apresenta à primeira vista o seu comportamento externo, as suas feições, os ornamentos, mas o homem, ele é um todo. Ele tem uma alma, tem um espírito, tem um corpo, então ele vai ser salvo na sua totalidade. E justamente o que impede a salvação é o que está lá dentro, armazenado, guardado, é a sua ideia, o seu pensamento, que
faz com que o homem haja de uma forma perversa, mentirosa, enganosa, cheia de maldade. Aí sim é o que nós chamamos de pecado. Jesus faz aqui uma lista que dá para a gente fazer uma revisão. Se é que a gente quer fazer um exame de consciência. As más intenções, né? As imoralidades, a corrupção, a injustiça, a desordem moral, a perseguição às pessoas. A gente se desvia do essencial, né? Então a gente começa a ver que a nossa impureza não vem de fora, mas ela é elaborada dentro do ser humano. O ser humano fica maquinando, e é aí que nasce todo tipo de malícia. E Jesus apresenta essa lista de pecados. E é preciso que a gente se corrija, que a gente se reeduque. Assim como a nutricionista diz: olha, você quer emagrecer? Sabe por que é? Porque você está se alimentando desordenadamente. Aí ela passa, não é, um cardápio com aquilo que a gente deve comer para perder o peso, para ficar com saúde. Então, Jesus está dando aqui para nós uma lista do que nós precisamos mudar na nossa vida. Aí a nutricionista diz que a pessoa tem que se reeducar na alimentação, porque às vezes a gente vai com aquele faminto para cima do prato, come tudo desordenadamente. Então é preciso que haja também para essa parte interior, que a gente chama de espiritualidade do ser humano, que dá o equilíbrio de vida, a gente também faça uma revisão de atitudes que prejudicam o amor fraterno. Ser puro diante de Deus é agir honestamente, favorecer a boa convivência social e auxiliar os necessitados, usar também de misericórdia para com todos, para com o outro, para com o próximo. Isso sim, e nessa verdade interior é que está a nossa bondade. O coração da gente, ele tem uma tendência mais, uma inclinação para o mal. Então nós temos que formá-lo para o bem, para a prática do bem. E a gente sabe distinguir o que é bom e o que é mal. O que está certo e o que está errado. A consciência acusa. E você não se tocar e continuar. E fala como se fosse verdade. A gente vê isso na televisão, nas declarações, quando somos chamados, não é, para dizer, para falar sobre o erro que foi praticado, um assassinato, um roubo, uma corrupção. E as pessoas não têm coragem de dizer o que está lá dentro do seu interior, como foi que agiu. Portanto, o Evangelho de hoje toca diretamente a cada um de nós. Não é só aos perdidos, aos marginalizados, aos criminosos, aos bandidos, não. Toca a cada um de nós. Ninguém pode dizer que o outro é bandido, porque nós também muitas vezes somos, dentro de nós. Existe a bandidagem. Então não fiquemos presos às exterioridades, mas busquemos, antes de tudo, o nosso amor, um espírito puro que nos dá uma fé cada vez mais madura e que nos liberta de todo tipo de escravidão. Rezemos dizendo: ó Deus, velai sobre nós com incansável amor, sobre nossa família. E porque só em vós colocamos a nossa esperança, defendei-nos sempre com a vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 7, do versículo 14 a 23.
Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.